Olá, chegamos ao nosso 9º encontro de formação virtual sobre doutrina social da Igreja, promovido pela Comissão Pastoral para a Transformação Social da nossa Diocese de Jaboticabal. O tema deste encontro é O Mundo, uma Humanidade, a Comunidade Internacional. Ele trata dos grandes desafios trazidos pela globalização e o que a doutrina social nos diz sobre eles enquanto critérios de discernimento e orientações para o nosso agir pastoral. Neste encontro, nós temos 27 questões doutrinais envolvidas. Assim, não é possível neste breve vídeo explorar todas elas. Por isso, nós recomendamos a leitura dos textos originais, do Compêndio de Doutrina Social da Igreja, páginas 241 a 254, ou então da versão para os jovens, o Duquette, Como Agir, páginas 209 a 235. Esse tema é especialmente importante no tempo em que vivemos. Um tempo em que cresce o nacionalismo, ou seja, a supervalorização da condição nacional em detrimento ao diálogo, à cooperação internacional, à cooperação entre os povos, e também da xenofobia, que é o ódio aos migrantes, o ódio aos outros povos. E nós temos uma referência fundamental para isso, que está lá já nos ensinamentos do Concílio Vaticano II, quando a Igreja nos ensinou: o mundo experimenta intensamente a própria unidade e a interdependência mútua. Se há tantos anos essa já era uma realidade que chamava a atenção da Igreja, tanto mais agora com os avanços tecnológicos de comunicação e transformações culturais e econômicas que enfrentamos. A primeira questão é: o que significa, na realidade, globalização? Globalização é uma ideia sobre a qual ouvimos falar o tempo todo. Ela nada mais é do que a integração econômica, a interdependência global, ou seja, a dependência entre todos os estados, todos os povos, todas as nações. O que nós podemos perceber de forma muito nítida no momento em que enfrentamos a pandemia do novo coronavírus, de Covid-19, porque se trata de um fenômeno global, que começa num país, se espalha pelo mundo inteiro e por isso também exige respostas globais. É da cooperação internacional que virá a vacina, que virão os medicamentos, que virão os recursos necessários para enfrentar suas consequências sociais. Outro exemplo muito marcante da interdependência global é a questão climática. O aquecimento global, os fenômenos climáticos extremos, a mudança climática que todos nós já sentimos. As ações são feitas localmente, mas os impactos são globais. Essas queimadas, por exemplo, que atingem o Brasil, especialmente a Amazônia e o Pantanal, elas nos afetam mais diretamente, mas impactam toda a humanidade. Então, o problema ambiental é um problema global. Mas o mesmo nós podemos dizer com relação às finanças, né? Essa integração das relações financeiras, monetárias do mundo todo, e mesmo a questão do emprego, já que há uma competição global no mercado de trabalho, no comércio, a questão da pobreza e da fome, que também são fenômenos que não são restritos ao Brasil ou a qualquer outro país, mas eles têm uma dimensão global. A globalização é algo positivo na perspectiva em que permite o conhecimento sobre os outros povos, a partilha daquilo que cada um tem de melhor. Mas ela também traz consigo problemas. É a segunda questão colocada, como a distribuição desigual de seus custos e benefícios e a competição global que gera desemprego estrutural e impactos ambientais. É preciso termos consciência de que a globalização não é uma fatalidade. É o que aparece na terceira questão deste capítulo, que vem no Duquette sobre o número
sob o número 231. Ela não é uma fatalidade, ela resulta de decisões dos homens e pode ser moldada de outras formas. Inclusive nós, aqui na nossa diocese, podemos participar da mudança do mundo, tanto nos informando melhor sobre o que acontece em todas as partes, como disseminando informações, influenciando as lideranças políticas da sociedade civil, do setor produtivo, para que tomem decisões que favoreçam uma globalização não da exclusão, mas da solidariedade. E esse é um tema com o qual a Igreja se preocupa bastante. Por que isso? Como já apareceu em outros capítulos desse nosso estudo. Porque a Igreja tem como missão investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Então, esse momento de globalização que nós enfrentamos, com os seus desafios específicos, também são interpretados pela Igreja à luz do Evangelho e com isso ela tenta oferecer critérios de decisão, critérios para o agir e para avaliar este momento que nós vivemos. A Igreja, portanto, diz o documento, procura ver a atual situação do mundo e dar recomendação para a ação de acordo com a mensagem de Jesus sobre o amor fraterno entre todos os homens. Essa me parece ser uma das mensagens mais importantes desse encontro. É o amor entre todos os homens e mulheres. Não importa se brasileiro, se norte-americano, se do Sudão, se da Inglaterra, se de outros países da nossa América do Sul, a questão da condição humana é que importa. Mas isso porque, além disso, a Igreja tem um especial cuidado com os pobres, com os fracos, com os explorados, que também são vítimas das desigualdades impostas pela globalização. E a Igreja faz isso recordando aos políticos de cada um dos estados que são responsáveis não só pelas próprias nações, mas também por toda a humanidade. Por isso a Igreja é muito crítica dessas duas ideias iniciais que têm ganhado força ultimamente, que são a xenofobia e o nacionalismo. Os líderes políticos têm que se preocupar com a sua posição no mundo, com a construção da cooperação global. A Igreja, assim, se pronuncia a favor de uma política que tenha como objetivo a paz e o desenvolvimento de todas e todos. E para realizar tal política é necessária a cooperação entre todos os estados, a qual é facilitada por organizações como a ONU, a Organização das Nações Unidas. E por onde deve começar essa ajuda global, nessa perspectiva da construção de uma nova globalização? Pela solidariedade e responsabilidade entre os povos, com a consciência da unidade da família humana. E o fundamento para isso está na própria Bíblia, onde nós encontramos a nossa ascendência comum. Todos somos uma só família, uma família que é plural, que é diversa nos seus membros. Mas essa diversidade é fruto do próprio agir criador de Deus. Deus quis essa pluralidade. É uma riqueza da humanidade essa pluralidade de culturas, de etnias, de linguagens, de modos de ver o mundo. Os desentendimentos, eles ocorrem a partir da ambição humana e da perda da nossa capacidade de respeitarmos essas diferenças e de promovermos o bem comum de toda a humanidade. Diante disso, surge uma nova questão. Como os homens devem lidar uns com os outros? Ora, no mundo, os homens devem se compreender como comunidade e tolerar as diferenças entre os indivíduos e entre os povos, vendo, como dizia há pouco, nesta pluralidade, uma riqueza, o que se torna ainda mais importante nos tempos da globalização. Como já dizia São João 23 em seu magistério, nós somos habitantes de uma só e mesma casa. Assim, uma boa convivência só é pensável sem violência, sem guerra, sem discriminação, sem intimidação ou engano dos outros. A violência nunca pode ser a solução para os conflitos. A Igreja apela para que tenhamos uma globalização econômica e social que caminhe junto com a globalização da justiça.
Jesus Cristo, que trouxe à Terra a justiça fundamental, os nossos critérios de uma vida justa, confia em nós, que vivemos hoje neste mundo muito integrado, globalizado, uma especial obrigação de promover a cooperação entre os povos e o desenvolvimento de todos. Isso tem um significado, tem uma implicância muito importante para a utilização dos recursos desse mundo. O que diz a Igreja com a sua doutrina social? Ela chama cada vez mais a atenção para a unidade da família humana e para o destino universal dos bens com ela relacionado. O que isto quer dizer? Quer dizer que Deus, como Criador do mundo, determinou que os bens da terra se destinam à vida e à satisfação da necessidade de todos os homens e mulheres. E é por isso que constitui um verdadeiro escândalo, diz a doutrina social da Igreja, a desigual distribuição dos homens e da terra. Não haverá paz, não haverá justiça, não haverá desenvolvimento, não haverá união entre os povos enquanto vivermos com tão profunda desigualdade na distribuição desses bens da terra que foram destinados a todos como uma dádiva de Deus. Para os cristãos, não é aceitável que a pobreza e a fome sejam o destino de milhões de pessoas. Isso é incompatível com a nossa crença, com o nosso engajamento, com o nosso compromisso com os ensinamentos de Jesus Cristo. É inaceitável que milhões vivam na miséria, enquanto outros, uma pequena parcela da comunidade mundial, vivam uma vida de abundâncias e esbanjamento. Justamente por isso, os pobres têm uma especial atenção. Cristo dirigiu-se especialmente aos marginalizados da sociedade e do mundo. A Igreja assim professa a sua opção preferencial para os pobres. Pobres esses que, em geral, são excluídos da possibilidade de interferir nas grandes decisões políticas mundiais e nacionais, inclusive daquela que os afeta. Então a Igreja se coloca ao lado desses pobres, preocupando-se em promover a luta contra a injustiça, a discriminação e a opressão. Mas esse engajamento em defesa dos pobres exige a participação deles. Mais do que a participação, o protagonismo dos pobres. Pois são os pobres que sabem, sobretudo, aquilo de que necessitam. A ação pelos pobres, portanto, não deve acontecer a partir de cima. Ninguém conhece melhor os seus interesses do que os próprios interessados. O protagonismo dos pobres é central na ação pastoral como um todo, inclusive quando pensamos nas questões globais. E essa solidariedade global deverá ser vinculativa a partir de um direito internacional e de organizações internacionais que a promovam. Essa cooperação global, como já destacamos e enfatizamos aqui novamente, ela tem como um dos elementos-chave de concretização a atuação das organizações e instituições de cooperação global. A exemplo da ONU, que já citamos, e da Organização Mundial da Saúde, a OMS, por exemplo, que tem sido muito destacada nos noticiários ultimamente, que precisam ser fortalecidas. Mas para que tenhamos cooperação internacional, é preciso que exista confiança entre as pessoas, entre os povos, e a partilha de alguns valores comuns, como os direitos humanos, a justiça, a solidariedade e a liberdade. E essa cooperação internacional interessa a todos, e todos devemos nos engajar. O Vaticano tem um papel especial. Enquanto um Estado que participa dessas organizações internacionais, ele pode e deve e realiza uma atuação no âmbito da mediação dos conflitos, tendo em vista a construção de uma comunidade internacional. Mas também nós, em cada uma de nossas igrejas particulares, podemos e devemos atuar neste âmbito, inclusive enfrentando um dos grandes desafios contemporâneos, que é a migração. Então, muitas pessoas deixam seus países por conta de guerras, de perseguição política, de miséria, de catástrofes ambientais. E esses migrantes devem ser adequadamente acolhidos. Deve ser garantido o asilo aos migrantes. Se a Igreja faz essa opção evangélica preferencial pelos pobres, dentre os excluídos da sociedade, estão os migrantes, aqueles que estão fora de sua pátria, em busca, muitas vezes, da própria sobrevivência
são especialmente excluídos e devem ser, por consequência, especialmente incluídos. O documento trata ainda, não vou me aprofundar nesse tema, mas sugiro que se faça leitura, sobre a questão do comércio justo, ou do fair trade, um comércio orientado por princípios de justiça, ou seja, que atenda ao mesmo tempo o justo interesse de produtores, comerciantes e consumidores. Trata-se de uma ação fundamental para a redução da pobreza do mundo e para a promoção da integração entre os pobres. Para finalizar, eu vou ler um trecho que aparece no final deste capítulo do Duquette, que é extraído da homilia que o Papa Francisco fez em Lampedusa no dia 8 de julho de 2013, após a morte de 368 migrantes em um naufrágio. 368 pessoas que buscavam uma vida melhor na Europa, fugindo de guerras, fugindo da miséria, fugindo do sofrimento, acabaram perdendo as suas vidas. E tantas outras em outras ocasiões, mas esse fato foi muito marcante. E diante de tanto sofrimento e morte, o Papa Francisco nos trouxe uma reflexão que precisa ser enfatizada. Ele diz: Adão, onde estás? E onde está o teu irmão? São as duas perguntas que Deus coloca no início da história da humanidade e dirige também a todos os homens do nosso tempo, incluindo nós próprios. Mas eu queria, diz o Papa, que nos colocássemos uma terceira pergunta. Quem de nós chorou por este fato e por fatos como este, a morte dos migrantes no caso? Quem chorou pela morte destes irmãos e irmãs? Quem chorou por estas pessoas que vinham no barco? Pelas mães jovens que traziam seus filhos? Por estes homens cujo desejo era conseguir qualquer coisa para sustentar as próprias famílias? Somos uma sociedade que esqueceu a experiência de chorar, de padecer de compadecer. Nós estamos diante da globalização da diferença. E nós cristãos temos por missão romper, primeiro com a conversão pessoal e depois com a nossa ação pastoral, política, social e transformadora do mundo. Nós temos a missão de romper com esta globalização da indiferença.